Boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês, amém? Pode sentar, fica à vontade. Para quem não me conhece, meu nome é João Paulo, sou membro, coordenador do grupo de oração Amor da Cruz, a qual vocês estão participando. E essa noite venho para partilhar a palavra de Deus, para que juntos possamos adentrar o céu, que nessa noite o meu e o seu coração possam buscar o coração de Deus através dessa pregação. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, que ele diz que a fé vem pela pregação. É através da palavra pregada, ensinada, que entra nos nossos corações e gera a fé, que nos faz crer, que nos fortalece na graça de Deus. Então, quando a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo ele vai tocando os corações, ele já começa a operar as maravilhas do Senhor. Através da pregação já acontece a libertação, a cura em nossas vidas. É o Senhor que anseia pela nossa alma, anseia em tocar as nossas vidas e restaurar as nossas vidas. Então Deus ele deseja nessa noite curar os nossos corações e libertar a nossa alma de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que nos limita. Há muitos irmãos que me procuram por mensagens, pessoalmente, pedindo oração de cura, pedindo oração de libertação, pedindo ajuda para que possa ser curado e destravar a sua vida. Quantos irmãos falam: João, mas eu tenho dificuldade em tal área, na minha área profissional, eu tenho dificuldade na minha área afetiva, na minha área familiar, espiritual, e eu não consigo crescer. Quantas pessoas me procuram para partilhar das suas dificuldades e apresentam diversas dificuldades, situações que têm travado a sua vida. E uma das respostas que eu dou, porque eu vivi isso na minha alma, no meu coração, é a necessidade da oração e a necessidade da perseverança com Deus, porque um coração para ser curado, para ser liberto, para ser restaurado, ele tem que se aproximar de Deus, ele tem que permitir que Deus opere as maravilhas. Então há uma necessidade de perseverar. Nós desistimos muito fácil da graça de Deus. O homem, sem a graça de Deus, sem a ação do Espírito Santo, ele é fraco, ele é lento para responder. Então o Espírito Santo vai nos impulsionando a se aproximar de Deus. E isso nos leva a crescer, a amadurecer na graça de Deus. Essa é a escola dos santos. Os santos aprenderam a ter essa experiência de amadurecimento através da sua perseverança. O Senhor essa noite nos chama a se matricular na escola do sofrimento, porque o sofrimento gera homens e mulheres de fé. O sofrimento, ele nos santifica e nos aproxima da graça de Deus. O mundo tem fugido do sofrimento, porque é difícil lidar com o sofrimento em nossas vidas, nas áreas de nossas vidas. Mas o Senhor, ele nos chama a ser cristão, e todo cristão precisa ser o novo Cristo. E como novo Cristo precisamos passar pela cruz para chegar ao céu. Esse não foi o caminho de Jesus, ele não veio pregar o evangelho para nós, ele não foi crucificado e depois subiu ao céu. Então precisamos trilhar o mesmo caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que seremos cristãos de verdade. Por que estou falando isso? Que precisamos nos matricular na escola do sofrimento, porque através dessa escola do sofrimento vamos entender a vontade de Deus nas nossas vidas. E é esse tema que vamos trabalhar hoje. Ser cristão é aceitar o peso da cruz.
Ser cristão é aceitar o peso da cruz. Olha que forte isso. Nós somos chamados a ser cristãos, somos católicos, professamos a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos que aceitar o peso da cruz. Eclesiástico diz: sofre as memórias de Deus, que é necessário entrar nesse sofrimento, passar por esse sofrimento para chegar ao coração de Cristo. E como eu disse, muitos têm fugido da cruz, muitos têm evitado o sofrimento, mas aprenda a trabalhar o sofrimento na sua vida, aprenda a transformar o teu sofrimento em graça. Todas as vezes que você sofre pelo nome de Jesus e você sai do sofrimento glorificando a Deus, isso santifica a tua alma. Sabe por quê? A gente tem que entender o seguinte, por que nós sofremos? Por que temos que passar pelo sofrimento? Primeiramente, nós sabemos que o nosso tempo aqui na terra é um tempo passageiro. Essa vida vai passar, como diz Santa Teresinha, é um brevíssimo segundo. Vai passar rápido essa vida. Os tempos estão passando rápido. Então temos que entender que o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é no céu. E que o tempo que estamos vivendo aqui é um tempo de se preparar para chegar no céu. É um tempo de lavar as vestes que estão sujas. Precisam estar branca. A palavra, ela nos deixa claro isso, que as vestes têm que ser brancas, limpas. E o que é a veste brancas limpas? É a purificação, é a santificação da alma. É o homem que busca Deus e busca melhorar em Deus, que busca crescer. Os santos nos ensinou muito bem isso, os degraus, como Santa Teresa d'Ávila, ela dizia que devemos construir o nosso castelo interior, que devemos subir os degraus da nossa fé, da nossa santidade. Precisamos amadurecer, melhorar diante do Senhor, e isso exige esforço, luta, sofrimento da nossa parte. Ninguém vai chegar ao coração de Deus, ninguém vai se santificar se não sofrer, se não passar pela cruz. Todo aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Marcos 8,34 já deixa bem claro, é necessário assumir a cruz sobre si, é necessário sofrer para chegar ao coração do Senhor. Mas há uma grande diferença daquele que sabe aproveitar o seu sofrimento, que tem fé, e aquele que se desespera, que não tem fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando o sofrimento vem sobre a vida do homem, ele vem, mas ele passa, parece que nunca vai passar. Parece que o sofrimento vai ser eterno, aquele desespero, aquela situação de angústia, de tristeza, parece que vai ser eterno, nunca vai passar, mas passa. Mas há uma diferença: o sofrimento passa pela sua vida, ele leva a sua esperança, ele leva o seu ânimo, ele leva a sua alegria, a sua fé. Ou o sofrimento passa pela sua vida e ele fortalece a sua fé, ele te amadurece, ele fortifica a graça de Deus na sua vida. Qual o efeito do sofrimento? Aí está a diferença se estamos vivendo como cristão ou não. Se o sofrimento, ele te santifica, porque uma coisa é sofrer por Jesus, outra coisa é sofrer pelo nosso pecado. Os dois têm consequências sobre as nossas vidas. Estar em Jesus Cristo, ser cristão, é abraçar a cruz, é sofrer por amor ao nosso Senhor. Então o sofrimento vem por ser cristão, mas o pecado também traz sofrimento. Mas sofrer por Jesus, quando você chora, derrama suas lágrimas, você é santificado. Quando você sofre pelo seu pecado, isso fere a sua alma. Os santos dizem que a nossa alma, ela fica cheia de ferida, ela é ferida por causa do pecado, e é por isso que precisamos ir ao encontro de Jesus para sermos curados. E uma pessoa que ela é ferida, ela fere. Se ela não buscar ser curada, esse é o reflexo do mundo. O orgulho, o ódio, a raiva, a vingança,
o desespero. Uma pessoa que se enche dessas realidades, ela acaba transmitindo isso para outra pessoa. Por isso nós encontramos pessoas rancorosas até dentro da igreja, pessoas que nos ferem muitas vezes com palavras, com atitudes. Por quê? Nós só podemos dar aquilo que temos. Então, se nós buscamos a graça de Deus, se o Espírito Santo encontra espaço em nosso coração, porque para encontrar espaço no nosso coração é necessário tirar o ódio, é necessário tirar o desespero e deixar o amor de Deus queimar em nossos corações. Então você dá espaço para a graça de Deus, vai tirando aquilo que é do mundo, aquilo que é pecado, que é ódio, que é vingança, que é angústia, que é revolta, e vai se preenchendo com amor, com alegria, com a santificação, com a esperança que vem de Deus. Aí você consegue transmitir o quê? O amor de Deus. Essa é a vida do cristão. Ele reflete a graça de Deus, porque ele está cheio de Deus, ele está cheio do amor de Deus. Então ele passa adiante essa experiência. Foi para isso que o Senhor fundou a Igreja Católica, como meio de salvação. Foi para isso que Jesus escolheu os seus apóstolos, para dar continuação à sua missão, para amar a humanidade, para transmitir esse amor. E São Tomás de Aquino, ele vai dizer que o amor, o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho que se manifesta sobre nós. Então, o amor que queima em nossos corações é o Espírito Santo sendo derramado sobre nós, habitando em nossas vidas e nos impulsionando a evangelizar. Por isso que o homem necessita da oração, precisa da graça de Deus para estar cheio do Espírito Santo e poder evangelizar. Mas a vida do cristão, ela é marcada por muito sofrimento, por muitas lutas, e vamos ver isso na palavra e entender o que o Senhor está dizendo para nossos corações nesta noite. Pega comigo Filipenses, no capítulo 1, no versículo 29. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Filipenses está depois de Efésios. Filipenses, antes de Colossenses. Amém ou misericórdia? Amém. Acompanha comigo, é importante você entender essa mensagem do coração de Deus aos nossos corações. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Vamos entender o que o Senhor está falando aos nossos corações. Isso é sofrer por Cristo. Vamos entender o que o apóstolo Paulo está dizendo a Filipe, a comunidade de Filipenses. Olha que tremendo isso. Versículo 29. Porque a vós vos é dado não somente crer em Cristo, mas ainda por Ele sofrer. Palavra do Senhor. Meus irmãos, olha que tremendo isso, que o apóstolo Paulo está com a sabedoria, com a maturidade, transmitindo à comunidade de Filipe, de Filipenses, porque a vós vos é dado não somente crer em Cristo, mas ainda por Ele sofrer. Nós somos chamados não somente a crer no Senhor, mas somos chamados ainda mais a sofrer pela causa de Cristo, a assumir a cruz sobre as nossas vidas, a pagar o preço que necessita para uma vida de santidade, para uma vida de oração, a ir na contramão do mundo. Isso é ser cristão, é aceitar o peso da cruz, é acreditar no amor do Senhor, é acreditar na graça de Deus, mas sofrer pela causa de Cristo. Não adianta falar, eu quero ser cristão e não vou sofrer, eu quero ser um cristão sem cruz. Não existe isso. Todo aquele que entra para a evangelização, ele passa pelo sofrimento. E olha que forte isso. Os cristãos, eles aprenderam
a ser santificado na dor, no sofrimento. Desde o início, o próprio Cristo, o próprio Jesus, sendo o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sai da sua condição de Deus, vem ao encontro do homem para salvar a humanidade. Jesus poderia vir de uma forma gloriosa sem passar pela cruz, mas o coração do homem estava duro, não tinha amor. Então Jesus veio como homem, o Verbo se fez carne, Jesus pregou o Evangelho, foi na contramão do mundo e foi perseguido, criticado e crucificado por amor à humanidade. Então, através de Jesus, vemos uma vida de sofrimento, uma vida de cruz, e Jesus mostrou na cruz o valor do sofrimento. Jesus mostrou que para se sofrer é necessário ter amor, e aquele que sofre, ele ama verdadeiramente. Só se ama verdadeiramente aquele que passa pelo sofrimento. Então o Senhor nos ensina a passar pela cruz, e aqueles que vieram nos mesmos passos, nas mesmas pegadas de Jesus, os primeiros cristãos, passaram também pelas perseguições, pelo sofrimento, foram perseguidos. Nos primeiros séculos da igreja, todo aquele que falava do nome de Jesus, ele era perseguido. Por isso que toda a família cristã, nos primeiros séculos, eram mortos. Toda a família cristã tinha um mártir na sua família, porque era perseguido e morto pela causa de Cristo. O tanto que Nero, que foi um dos mais perversos da história, do ano mais ou menos 64 depois de Cristo, Nero, ele queimou vários cristãos devido à perseguição. Ele culpou os cristãos pelo incêndio que teve em Roma, o grande incêndio, como é conhecido, e ele culpou os cristãos que eram inocentes e pediu e ordenou que fossem mortos todos os cristãos daquela cidade. Foram várias pessoas sendo mortas, e ele fez festa diante daquelas perseguições. Então, depois de Nero, depois dessa data de 64 depois de Cristo, a perseguição durou por 3 séculos, quase 300 anos de perseguição. Os cristãos tinham que se esconder dentro das catacumbas para poderem falar do nome de Jesus, para poderem fazer as orações. Eles não tinham liberdade de poder pregar o Evangelho, de falar do amor de Jesus. Eles eram perseguidos e mortos, jogados nas arenas dos leões. Era um crime terrível falar do nome do Senhor. Então passou-se 300 anos mais ou menos, depois mais ou menos de 3 séculos, Constantino, ele com o Edito de Milão, século IV, ele liberou o culto aos cristãos, e aí os cristãos podiam então fazer o seu culto livremente. Mas diretamente ou indiretamente, o cristianismo nunca parou de ser perseguido. Ser cristão no mundo de hoje é a mesma forma de depois que foi liberado o culto aos cristãos, o culto do cristianismo. Por quê? Pregar o amor de Deus, pregar o perdão, a misericórdia, vai contra a realidade do mundo. É por isso que somos perseguidos. Isso humanamente falando, isso vai contrário à realidade do mundo. As pessoas não querem perdoar, as pessoas não querem viver uma vida de oração, de santidade, então preferem os prazeres, o Deus do prazer, que é pregado no mundo. Vamos curtir a nossa vida? Já é o contrário, né? Vamos aproveitar o curto tempo que nós temos para pecar. É isso que o mundo ensina. Não vamos viver uma vida de santidade, vamos viver uma vida de penitência para poder morrer na graça e alcançar o céu. Não, eles preferem viver uma vida de pecado. E o mundo é pagão. O mundo, ele é contra Jesus e contra os cristãos. Então haverá sempre
a perseguição e o sofrimento pela causa de Cristo. O Brasil é o maior país católico do mundo, de IBGE, né? Porque católico mesmo que vive a palavra são poucos. Mas o sofrimento e as perseguições não pararam. Nos tempos atuais, nos tempos contemporâneos, nos tempos de hoje, o cristianismo ainda é perseguido, diretamente ou indiretamente. No Brasil é indiretamente. Não tem aquela proibição do governo aos cristãos, mas há vários países que falar o nome de Jesus é proibido. E aquelas pessoas, elas continuam a sua fé. Por que eu estou dizendo isso, trazendo essa clareza para vocês? Porque nós reclamamos de muito pouco. Reclamamos porque estamos passando por dificuldades, por tristeza, porque o padre me falou isso, alguém do grupo de oração me falou aquilo, alguém lá na igreja me falou não sei o quê. E aí já abalou, já quer abandonar a sua fé, já quer parar de ir para a igreja. Não sabemos o que é sofrimento, o que é sofrer por amor a Jesus. Atualmente, nesses países do Oriente, muitos cristãos estão sendo perseguidos e mortos por falar o nome de Jesus, por apenas dizerem: eu sou cristão. Pelo 13º ano consecutivo, a Coreia do Norte lidera o ranking de perseguição aos cristãos. Um país comunista que não se pode falar o nome de Jesus. O regime ditatorial norte-coreano é o principal opressor do cristianismo no país, que idolatra líderes supremos do governo. Então, a idolatria é tão grande do presidente, daqueles que estão à frente, e o nome de Jesus é proibido ser até mesmo pronunciado. O segundo país é o Afeganistão. O Afeganistão declarou o islamismo a religião do Estado na sua Constituição, por ser um Estado islâmico, por lei de funcionários do governo e cidadãos são hostis, adeptos a qualquer outra religião. Então eles declararam, a Constituição do país do Afeganistão, a religião deles é o islamismo. Então o cristianismo não tem vez lá no Afeganistão. O segundo é a Somália, o primeiro é a Coreia do Norte, né? O segundo o Afeganistão. São os mais perseguidos pela ordem, do maior para o menor. O terceiro é a Somália, depois vem o Sudão, o Paquistão, a Eritreia, a Líbia. A Líbia, os cristãos na Líbia são a minoria no país, desgovernado e mergulhado em guerra civil, né? A Líbia. Então, o Islã também está no país da Líbia, né? Depois, em oitavo, vem o Iraque, e nono, Iêmen, e o último é o Irã. A principal ameaça para os cristãos no Irã vem do governo no regime ariano. Define o país como um Estado islâmico, baseado no islamismo xiita. Cristãos e outras minorias são vistos como uma distração indesejável para o ideal nacional. Eles são excluídos por serem cristãos nesse país. E muitas pessoas são mortas por insistirem na sua fé. Mas eles morrem na certeza do amor do Senhor e que vão alcançar o céu. Olha a diferença, meus irmãos, desses irmãos para nós. Pensa você ser perseguido, você não pode fazer o culto cristão, não pode fazer um grupo de oração, não pode ir à missa, você não pode pegar uma Bíblia, é proibido você ler a Bíblia, é proibido.
a perseguição a esses homens e mulheres, a famílias inteiras, e eles não negam a fé deles, mesmo sendo excluídos da sociedade, eles não negam a fé por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos aprender a sofrer por amor a Jesus. Então a gente entende o porquê que os cristãos sofrem. Em diversos países no mundo todo, ser cristão é causa de sofrimento. Isso da parte humana, social. Agora entramos na parte espiritual. Por que o cristão sofre? Porque há um combate espiritual. Quando você é batizado, se declara cristão, você é conhecido no inferno, podemos dizer assim. O demônio, ele sabe que você é um cristão e ele vai fazer de tudo para tirar você da vontade de Deus. Então acontece o combate espiritual. Então é o sofrimento que passamos pela causa de Cristo. Quando você busca a graça, a santidade, vem os combates espirituais, porque o demônio, ele quer levar a humanidade para o pecado e assim para o inferno. Então se levanta muitas lutas contra nós, tanto física como espiritual, e precisamos ter um olhar, enxergar. O discernimento de espírito nos leva a enxergar aonde o inimigo tem agido em nossas vidas, quem ele tem usado para nos atacar. Então são combates espirituais que vivemos na nossa vida e na nossa profissão de fé. É o Senhor nos dando a sua graça, o seu Espírito Santo, para chegar ao céu, e o demônio tentando nos levar para longe da graça de Deus, para a condenação eterna. Satanás, ele está julgado e condenado, já não tem mais chance para ele. Então ele quer arrastar a humanidade toda com ele, porque ele abandonou o amor de Deus e ele quer que todos percam também a salvação e a eternidade com Deus. E qual é a principal arma de Satanás? O pecado. Deu certo lá com Adão e Eva, e Satanás tem usado da mesma estratégia até os dias de hoje, para nos tirar da graça do Senhor. Por isso é necessário uma vida de oração, por isso é necessário a perseverança no grupo de oração, na Santa Missa. Por isso que precisamos viver uma vida de confissão, rezar o Santo Terço, o Santo Rosário, ler a palavra, fazer o jejum, a penitência, porque o jejum é a oração do corpo. Vamos nos mortificando, vamos acostumando o nosso corpo a deixar o pecado, a deixar os prazeres e os desejos, para se alinhar à graça de Deus. Então é nessa luta que somos santificados e vamos crescendo, é nesses passos que vamos alcançando a graça de Deus, que vamos aprendendo aos poucos a fazer a vontade do Senhor. Então somos chamados a essa experiência de santificação. Olha o que vai dizer, não precisa pegar não. Hebreus capítulo 12, versículo 2 e 3, vai dizer o seguinte: em vez de gozo que se lhe oferecerá, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecados, e não vos deixeis abater pelo desânimo. Olha isso, em vez de gozo que lhe se oferecerá, ele suportou a cruz. Ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono. Em vez de viver o gozo, Jesus, ele assumiu sobre si o sofrimento da cruz para nos dar a salvação, para salvar a nossa alma. O apóstolo Paulo, ele diz: se é só para essa vida que temos sofrido, então somos os mais dignos de lástima, de pena. Mas São Paulo, ele diz
claramente dizendo: não é só para essa vida que nós sofremos, nós passaremos pelo sofrimento para chegar ao coração de Deus, para chegar ao céu. Então o sofrimento nos prepara para a glória de Deus, é o sofrimento que nos santifica, é o sofrimento que nos leva a entender a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Olha isso, São João Paulo II: a cruz é sinal de um amor sem limites. São João da Cruz: quem não busca a cruz de Cristo não busca a glória de Cristo. A cruz está ligada à glória do Senhor, a cruz está ligada à santificação, o sofrimento está ligado a uma vida restaurada em Deus. É necessário passar pela cruz. Santa Teresa dos Andes: vivamos na cruz. A cruz é a abnegação de nossa vontade. Na cruz está o céu, porque ali está Jesus. É pelo sofrimento prontamente que mais nos santificamos. É pelo sofrimento prontamente que mais nos santificamos. Santo Afonso Maria de Ligório. Olha como os santos olhavam para a cruz, para o sofrimento, e entendiam a santificação da sua alma, entendiam que o caminho que eles estavam trilhando era um caminho de graça. Meus irmãos, estar no mundo hoje é sofrimento, mas são lágrimas derramadas em vão, porque estar em Jesus é santificação para a alma, é conversão, é restauração das nossas vidas. É assim que a ferida do nosso coração vai sendo curada, quando passamos por diversos sofrimentos. E nossa perseverança nos leva a amar nosso Senhor Jesus Cristo. Quando insistimos na graça de Deus, quando insistimos nas lutas que temos travado em nossas vidas, isso nos leva para próximo do Senhor, e as feridas, as barreiras, as travas que tem em nossas vidas vão sendo quebradas, porque todos nós precisamos de cura. Há quem precise de cura interior, na área emocional, passando por traumas. Há pessoas que precisam de cura na área sentimental, através de situações vividas, de decepções. Há pessoas que viveram uma realidade espiritual maligna, que passaram pelo espiritismo, candomblé, por consagrações satânicas, e precisam ser curados espiritualmente. Mas como eu, sedento, com sede, vou ficar esperando a água chegar até mim, se tem uma fonte de água à minha frente? Qual que é o natural? Se você está com sede e tem uma fonte de água na sua frente, o que você tem que fazer? Ir até a fonte para beber. A grande fonte de graça, de santificação, está diante de nós. Jesus, no altar, no sacrário, a igreja. O que devemos fazer? Ir ao encontro de Jesus, através da confissão, através da comunhão, através da vida de oração, através das nossas penitências. É assim que vamos santificando a nossa alma e vamos sendo curados, vamos sendo preparados para o céu, para a graça de Deus. Então, através das nossas lutas, vamos sendo curados e santificados no amor do Senhor, e assim vamos crescendo, construindo o nosso castelo de graça e de santidade. É assim que vamos se tornando melhor diante dos olhos de Jesus, através das nossas lutas, através da paciência, através do amor em nossos corações.
Então o Senhor, Ele nos dá nessa noite a sua graça, Ele nos preenche com o seu amor, porque é o nosso combustível espiritual que nos impulsiona na nossa caminhada. É assim que você vai perseverar e vai vencer as suas lutas, as suas dificuldades. Não podemos desistir, nada pode nos tirar da graça de Deus. Nada pode nos impedir de viver o amor do Senhor. Nenhum sofrimento em nossas vidas, nenhuma provação pode tirar o teu coração de Deus. É necessário amadurecer a nossa fé para suportar toda a provação que estamos passando e que iremos passar. Nada pode te tirar do amor do Senhor. Nada pode tirar do teu coração de Jesus. Se você tem que cair, caia de joelhos diante do Senhor. Essa é a minha regra. Estou cansado, a tribulação está difícil. Se é para cair, é diante de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é o Senhor que pode me curar. Se você está passando por dificuldade, por uma tristeza, por um desespero, por que você vai buscar no mundo, no pecado, nas revoltas, na vingança? Calma aí, se eu preciso de cura, quem pode me dar cura é Jesus. Por que no desespero a gente corre para o mundo? Porque essa é a estratégia de Satanás. Ele lança o desespero para nos confundir, e a gente não faz aquilo que é lógico. Quem está com sede vai beber a água, não vai se distanciar da água, da fonte. Então vamos ter o discernimento pela nossa fé, que durante as nossas provações precisamos nos aproximar do Senhor cada vez mais, e o nosso sofrimento vai nos amadurecendo, e aí vamos enxergando a vontade de Deus. Em várias pesquisas que foram feitas, muitas das pesquisas dizem que os cristãos, eles suportam mais o sofrimento e têm menos doença sobre si, porque eles sabem lidar melhor com essa realidade. Eles não se entregam ao desespero. Por isso que em algumas pesquisas mostram um cristão morrendo em fase terminal e mostra um ateu morrendo. O cristão, ele morre glorificando a Deus, como muitos santos, como Santa Teresinha, morre sorrindo, glorificando ao Senhor, porque ele sabe que o céu os esperam. Mas um pagão, ele morre xingando, murmurando, praguejando, porque ele reclama e não entende o seu sofrimento, o que ele está passando. Eu vi um testemunho de um jovem com câncer, que estava em fase terminal, e esse jovem, ele dizia o seguinte: eu estou morrendo, mas eu estou morrendo feliz, porque eu estou morrendo com Jesus em meu coração. E ele dizia o seguinte: se me dessem a oportunidade, se eu tivesse a chance de voltar na minha história e não ter o câncer que eu tive, eu escolheria ter o câncer novamente, porque foi através do câncer que eu conheci nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que esse jovem disse, ele estava em fase terminal, ele estava nos seus últimos suspiros ali, talvez os seus últimos dias. Eu preferia ter câncer novamente, porque foi assim que eu conheci o amor de Deus na minha vida. O que adianta viver uma vida saudável longe do amor do Senhor? O que adianta viver uma vida de pecado, cheio de luxúrias, de prazeres, e ir para o inferno sem o amor de Deus? Então ele nos ensina claramente que Deus é tudo em nossas vidas. Não importa o nosso sofrimento, não importa o que temos passado, o que vamos passar, mas não deixaremos o amor de Deus em nossos corações, porque é o amor de Deus que nos levará para o céu. Como diz o padre Paulo Ricardo, não vamos rir dos mártires, porque os mártires morreram na graça, na santidade, deram as suas vidas para ser católicos, para que a igreja estivesse viva hoje, para assim chegar ao céu. Quando renunciamos ao sofrimento, quando renunciamos às nossas lutas, estamos dizendo aos mártires que nada valeu a pena.
mas sabemos o quanto valeu, que um dia estaremos no céu, na eternidade. Vamos ficar de pé? Que nessa noite o teu coração possa se rasgar diante do Senhor, que nessa noite o teu coração se encontre com Jesus, na experiência do sofrimento, da dor, da solidão, de tudo aquilo que você está passando. Se eu perguntar aqui, quem nessa vida, quem hoje está sofrendo em alguma área da sua vida, eu creio que todos vão responder que sim, eu estou sofrendo na área afetiva, emocional, na minha área familiar, financeira, eu estou passando por dificuldade X, Y, eu estou vivendo essa situação. Então, diante da dor, do teu sofrimento, transforma todo o teu sofrimento em graça. Converte tudo isso em graça. Isso é ser cristão, é glorificar a Deus, porque o mundo não pode te dar a felicidade, somente Deus pode dar a felicidade em nossos corações. A dor, o sofrimento, a enfermidade não pode tirar a felicidade da tua alma, porque foi Deus que te deu, foi o Senhor que deu a felicidade ao teu coração, e o mundo não tem poder de tirar isso do teu coração. Não importa o que você esteja vivendo hoje, aprenda a glorificar o Senhor em todo momento, a todo instante, e isso vai te fortalecer na sua fé. Isso vai amadurecer quando você aprender a glorificar o Senhor na sua dor, no seu sofrimento. Você vai dar vitória para Jesus, e Satanás vai sair perdedor. Mas quando da sua boca sai murmuração, reclamação, você está dando a vitória para o inimigo. Então que a partir dessa noite você aprenda a valorizar o sofrimento, e como dizia o apóstolo Paulo, em tudo dai graças. Vai agradecendo ao Senhor nessa noite. Fala: Jesus, meu Senhor, eu quero nessa noite te glorificar, agradecer por tudo que eu tenho passado, tenho vivido. Eu quero nessa noite, Senhor, abraçar a tua cruz, sofrer contigo, Senhor, para estar no céu com o Senhor. Eu quero nessa noite me santificar, te glorificar por tudo que eu tenho passado. Eu quero te adorar, Senhor Jesus, porque o Senhor é o que dá sentido à minha vida. É o teu amor que preenche o meu coração, e por isso eu te glorifico. Nada vai me impedir de glorificar o Senhor, de adorar, Senhor Jesus, ao Senhor o teu nome. Nada vai me impedir de clamar pelo teu nome, Jesus, porque é o teu amor que me sustenta, é a tua graça que me santifica, é a tua unção, é o teu Espírito Santo que me conduz, Senhor, que me dá forças para continuar. E é nessa certeza que eu seguirei, é nessa certeza que eu vou perseverar, é nessa certeza que eu vou me levantar das minhas quedas e vou perseverar no teu amor para ser curado, para ser liberto. Faça dessa canção a sua oração. Deixa o Espírito Santo ser derramado sobre a sua vida nessa noite. Deixa a graça de Deus te conduzir através dessa. Boa noite. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Amém? Pode sentar, fica à vontade. Para quem não me conhece, meu nome é João Paulo, sou membro, coordenador do grupo de oração Amor da Cruz, a qual vocês estão participando. E essa noite venho para partilhar a palavra de Deus, para que juntos possamos adentrar o céu, que nessa noite o meu e o seu coração possam buscar o coração de Deus através dessa pregação. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, que ele diz que a fé vem pela pregação. É através da palavra pregada, ensinada, que entra nos nossos corações e gera a fé, que nos faz crer, que nos fortalece na graça de Deus. Então, quando a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo ele vai tocando os corações, ele já começa a operar as maravilhas do Senhor. Através da pregação já acontece a libertação, a cura em nossas vidas. É o Senhor que anseia pela nossa alma,
anseia em tocar as nossas vidas e restaurar as nossas vidas. Então Deus, Ele deseja nessa noite curar os nossos corações e libertar a nossa alma de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que nos limita. Há muitos irmãos que me procuram por mensagens, pessoalmente, pedindo oração de cura, pedindo oração de libertação,